Olá para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E hoje vamos de tag, vamos responder a tag Você tem esse livro? Quero que você me acompanhe nesse vídeo, então aproveita para deixar o seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for um inscrito e vamos falar de livro. Eu gosto muito de responder tags porque é sempre uma oportunidade de mostrar livros para vocês, falar um pouco de cada livro com vocês. Então, vou responder essa tag aí, já vou pegar minha colinha aqui, que eu sem a minha cola não sou ninguém. E a primeira pergunta dessa tag, você tem esse livro, é: você tem um livro infantil? Tenho livro infantil, sim. Na verdade, eu tenho muitos livros infantis aqui, porque eu tenho uma filha, apesar dela estar com quase 13 anos agora. Sempre comprei livros para ela, sempre li livros para ela, mas tem um livro em especial que eu gosto muito, para mim mesmo, porque é uma história linda, que já falei dele aqui algumas vezes, O Pequeno Príncipe, que é uma história linda, é uma história que eu falo que ele é um livro infantil, mas ele serve para todas as idades, porque ele fala sobre coisas que vão muito além da idade, fala sobre o quanto, quando a gente cresce, quando nós nos tornamos adultos, a gente acaba esquecendo algumas coisas que são essenciais à vida, que são coisas boas, tudo que a infância tem de bom a gente acaba esquecendo ao longo da nossa vida. Então, ele passa uma mensagem de amor, ele passa uma mensagem que faz com que a gente lembre que existem coisas importantes que às vezes a gente acaba deixando de lado. Então, um livro infantil, O Pequeno Príncipe. Segunda pergunta dessa tag: você tem um livro que você não entendeu? Não tenho. Eu entendi todos os livros que eu li, graças a Deus. Já li livros mais complicados, sim, com uma escrita mais complicada, mas não passou nenhum assim que eu terminei e falei, nossa, eu não entendi esse livro. Acho que, só para comentar, tem um livro da Clarice Lispector que eu li, que foi A Paixão Segundo GH. Vou deixar a imagem aqui para vocês verem. Ele eu li pelo Kindle. E esse foi um livro um pouco mais trabalhoso para eu finalizar. Ele é uma leitura um pouco mais complexa. Ele tem o fluxo de consciência, que é um tipo de narrativa que eu ainda preciso trabalhar na minha vida. Por enquanto, eu tenho fugido um pouco dos fluxos de consciência. Então, esse livro eu acabei demorando um pouco mais para ler, para entender a mensagem que a Clarice queria passar. E quando eu consegui entender tudo que ela queria dizer ali naquele livro, eu achei esse livro fantástico. É um livro incrível, mas trabalhoso. Mas eu entendi, eu terminei, eu finalizei essa leitura entendendo. Então, como resposta de você tem um livro que você não entendeu? Não tem. Terceira pergunta: você tem um livro baseado em outra história fictícia? Eu tenho. E esse livro aqui é Doutor Sono, de Stephen King. Ele é baseado no livro O Iluminado, que é muito famoso. Então, aqui é uma continuação do livro Iluminado, sim, porque o protagonista dessa história é a criança que aparece no Iluminado, o Dan Torrance, e aqui ele já está na sua fase adulta e vai contar a história dele depois de tudo que aconteceu ali no Hotel Overlook, o que aconteceu com a sua família. E ele é baseado, sim, também na história, ele não, tanto por ser, obviamente, uma continuação, mas ele tem todo o histórico daquele livro do Iluminado. Existe um outro livro que eu li, mas ele não é... eu não tenho ele físico, porque eu li pelo Kindle, que chama-se A Audácia dessa Mulher. Vou deixar a imagem aqui, que eu gostei bastante. Ele é da Ana Maria Machado. Ele é um livro que se baseia em Dom Casmurro, porque ele conta um pouco da história da Capitu, como se ela tivesse a oportunidade de contar a sua versão sobre tudo o que aconteceu. E ali a gente tem a ideia, obviamente, se ela traiu ou não traiu o Bentinho. Então, é um livro bem interessante. Eu não tenho ele físico, mas eu já li e é muito legal também. Quarta pergunta: você tem uma série de livros que não finalizou? Sim, eu tenho várias. Eu gosto de ler séries de livros e eu estou lendo algumas séries que eu gosto bastante. Entre elas, eu separei aqui para mostrar para vocês 3 delas, que é a série dos robôs. E aí, como exemplo aqui, eu tenho o primeiro livro, As Cavernas de Aço, que estão aqui, são 4 livros dessa série, eu já li 2, faltam 2. Eu tenho também
a série Fundação, Saga Fundação, que são 7 livros, faltam 2 livros que estão aqui. Então faltam 2 livros desses 7 livros. E estou lendo a série de livros de Harry Potter também. Então, como exemplo aqui, o último lido, A Câmara Secreta. Estamos lendo no nosso projeto de leitura coletiva a saga completa, então estamos agora em A Câmara Secreta. Então, tenho esses livros, essa série de livros para terminar. Quinta pergunta dessa lista. Você tem um livro esgotado? Eu tenho um livro esgotado. Eu até fui conferir. Ele está esgotado na editora, ele está esgotado na Amazon também. Está um pouco difícil de encontrar esse livro, que é esse aqui. O VHS, Verdadeiras Histórias de Sangue, de César Bravo. Esse livro aqui é muito famoso, é muito bom, com vários contos de terror de uma cidadezinha chamada Três Rios, que é muito legal. Mas essa edição aqui está esgotada. Inclusive, eu consegui esse livro recentemente, porque eu estive numa noite de autógrafos do César Bravo e lá foram sorteados alguns livros e o meu marido acabou ganhando esse livro aqui para mim. Então, só tenho esse livro porque o próprio César Bravo tinha ele para fazer o sorteio lá, senão eu também não teria por enquanto. Sexta pergunta. Você tem um livro em edição de bolso? Eu tenho um livro, sim, que é esse aqui, O Mistério de Sitaford, de Agatha Christie. Esse aqui eu ainda não li, pelo que eu estava vendo aqui, vou até ler a sinopse bem breve aqui para vocês. Na remota localidade de Sitaford, prestes a ser assolada por uma poderosa tempestade de neve, um grupo de vizinhos reunidos na imponente mansão que dá nome ao lugar resolve se entregar a um passatempo excitante e aparentemente inofensivo, uma sessão espírita improvisada. O que deveria ser uma distração sem maiores consequências assume tons sombrios quando a mesa dos espíritos soletra o nome de um conhecido de todos os presentes, seguido da palavra assassinado. Trote ou mau gosto ou um aviso sobrenatural? Em mais um de seus engenhosos romances, Agatha Christie surpreende os leitores com a narrativa misteriosa de um crime que, teoricamente, não poderia ser cometido. Então, bem interessante. Preciso ler esse livro aqui, inclusive, mas então fica como exemplo de livro de bolso que eu tenho aqui. Sétima pergunta. Você tem um livro escrito por um autor usando um pseudônimo? Tenho também. Eu tenho este livro aqui, chamado Autoestrada, que é do Stephen King, mas com o pseudônimo de Richard Bachman, que ele escrevia com esse pseudônimo. Então, este aqui é um exemplo para essa pergunta. E aqui, esse livro aqui eu não li ainda também, gente. Aqui a gente tem aqui a sinopse dele, fala que Bart está no caminho do progresso. O novo traçado de uma autoestrada vai passar tanto pela sua casa quanto pelo seu local de trabalho. O momento não é melhor para mexerem com sua vida. Seu filho morreu recentemente por causa de um tumor no cérebro e o relacionamento com sua esposa não vai bem. A notícia de que o local onde residem as suas memórias mais preciosas vai ser destruído sem que ele possa fazer nada a respeito leva à frustração e à raiva de Bart ao ponto de ebulição. E, assim, ele vai fazer algo a respeito. É um suspense psicológico. Então, também bem interessante aí, então, um livro com pseudônimo. Oitava pergunta. Você tem um livro ilustrado? Tenho também. Também do Stephen King. Vou mostrar para vocês, que é A Hora do Lobisomem. Esse livro aqui é bem legal, dá para ler num dia só, muito bacana. E ele tem ilustrações. Como ele é um livro que conta a história do livro, ele vai contando mês a mês do ano. Então, para cada mês, ele vai tendo uma ilustração. Então, começa assim. Cada mês existe uma ilustração. Tá vendo? Cada capítulo, né, vai aparecendo uma ilustração. Por exemplo, aqui é de novembro. E eu achei muito legal, muito bem feitas as ilustrações. Tem ilustração colorida. Eu gosto de livro com ilustração, sou que nem criança, mas eu gosto mesmo, acho bem legal. E esse aqui é um livro que eu tenho como exemplo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar mais um para vocês. Aqui. Livro bem legal de ler, um livro bem curto, como eu falei, de lobisomem, uma história bem bacana que entra aí para essa pergunta. Nona pergunta.
Você tem um livro que nunca ouviu falar antes? Tenho sim, tenho. Eu comprei ele recentemente até na Book Friday que teve da Amazon e é esse livro aqui, O Refúgio, do escritor Mike Keystone, não sei se é assim que fala, que eu achei bem interessante a sinopse, estava com preço maravilhoso, mas eu nunca tinha ouvido falar desse livro aqui. Aqui ele fala: tem muita coisa séria no mundo e é importante fazer planos, mas Peppa ainda não entende isso. Era pequena demais para se lembrar de muitas coisas no apartamento e eu a impedi de ver muitas outras coisas ou de estar presente quando mamãe passava muito mal ou quando Robert batia nela e entrava no meu quarto à noite. Mas, às vezes, é preciso agir e resolver as coisas, botar tudo em ordem, como num acampamento, quando você está sobrevivendo. Se um acampamento é organizado, limpo e bem planejado, você vai sobreviver e se sentir bem ali. Então, achei muito interessante a sinopse. Ela tem, obviamente, né, na orelha aqui, toda a explicação melhor sobre o livro. Mas eu nunca tinha ouvido falar desse livro aqui. E fiquei muito curiosa e pretendo ler também. 10ª pergunta. Você tem um livro que foi adaptado pela TV? Tenho também. Esse livro aqui, muito famoso, Dom Casmurro, de Machado de Assis. Existe uma minissérie chamada Capitu, que passou até na Globo um tempo atrás, que é muito legal. Ela é tipo como se fosse até um pouco de teatro ali, mas foi uma adaptação muito bacana desse livro aqui, que aí fala um pouco da Capitu, fala do Bentinho, conta a história ali de uma maneira bem romântica, bem bonita, mas que eu gostei bastante. Então, um exemplo aí de livro que tem adaptação para a TV, esse aqui, Dom Casmurro, de Machado de Assis. 11ª pergunta. Você tem um livro escrito por alguém que é originalmente famoso por outra coisa? Eu olhei na minha estante, eu não tenho nenhum livro que foi escrito por alguém que é famoso por fazer outra coisa. Então, resposta, não. 12ª pergunta. Você tem um livro autografado? Sim, eu não tinha nenhum livro autografado até pouco tempo atrás. Já falei aqui no canal que o César Bravo esteve na minha cidade e numa noite de autógrafos e ele autografou 2 livros para mim. Então, como exemplo aqui, eu vou mostrar para vocês 1618, que é um romance que ele escreveu. Vou mostrar aqui o meu autógrafo para vocês verem. Deixa eu ver se tá dando para ver. Essa história aqui é muito legal desse livro. Tem resenha aqui no canal, se vocês quiserem depois entra na playlist de resenhas que tem a resenha desse livro aqui que é fantástico. Então, livro autografado 1618. 13ª pergunta. Você tem um livro de poesia? Eu quase não tenho livro de poesia. Para falar que eu não tenho nenhum, eu tenho um livro de poesia, que é esse aqui, Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade. Esse aqui eu já li, gostei muito, é um livro bem diferentão. Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês aqui do livro. E nesse livro aqui que tem Ode ao Burguês, que é uma poesia bem famosa aí do Mário de Andrade, que eu gostei demais. Mas eu realmente não tenho muito costume de ler poesias. Gosto bastante, mas não tenho costume de ler. Então, para salvar aqui a pergunta, eu mostro para vocês então somente Pauliceia Desvairada. 14ª pergunta. Você tem um livro com um selo de prêmio? Não tenho nenhum livro com esse selo. 15ª pergunta. Você tem um mesmo livro em 2 versões? Na verdade eu tenho 2 livros. Eu tenho um do Dom Casmurro, que eu tenho 2 edições dele, mas para exemplificar aqui essa pergunta, eu tenho Frankenstein, de Mary Shelley. Eu tenho nessa versão da editora Príncipes. E também tenho numa versão mais caprichada da Dark Side. Esse aqui eu ganhei de uma inscrita aqui do canal. E eu acabei lendo esse livro, obviamente, nessa edição linda, que é essa da Dark Side. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês. Ele também tem algumas ilustrações. Deixa eu mostrar aqui. Que isso eu acho que faz toda a diferença o capricho, né? Dá gosto de ler numa edição assim. Que é uma história linda. Não vou nem entrar muito no detalhe, né? Frankenstein é um clássico maravilhoso.
Então, tenho nessas duas versões. 16ª pergunta. Você tem um livro de contos? Tem vários livros de contos aqui. Para exemplificar, vou pegar um aqui que é Escuridão Total Sem Estrelas, do Stephen King. Tenho outros livros de contos aqui dele também. Eu tenho 4 Estações, tenho Com Sangue, tenho o livro do Asimov, O Robô, que também é um livro de contos, entre outros. Mas só para exemplificar aqui, eu vou mostrar para vocês Escuridão Total Sem Estrelas. Este livro que eu ainda não li, preciso ler, mas ele tem aqui 4 contos que são 1922. Esse aqui eu assisti a adaptação desse conto, muito legal. Gigante de um Volante, Extensão Justa e Um Bom Casamento, que eu ouvi falar bem também desse conto. Então, livros de contos, tenho esses e esse aqui para exemplificar. 17ª pergunta. Você tem um livro em outra língua? Não tenho nenhum, todos em língua portuguesa. 18ª pergunta. Você tem um livro que foi transformado em filme? Tenho vários livros que foram transformados em filme aqui. Por exemplo, aqui só nessa coleção aqui que eu tenho de Stephen King, tem vários livros que foram adaptados para o cinema, mas para exemplificar, vou colocar aqui O Iluminado, que é uma das grandes referências do clássico do terror, que é muito famoso pelo filme e pelo livro também, apesar de ele ter as suas diferenças ali. Ambos, na minha opinião, são excelentes. Então, um exemplo de livro que foi adaptado, O Iluminado. Mas aí, se a gente vai abranger aqui a estante, tem vários. A gente tem aqui só de Stephen King que a gente vai falar. A gente tem Misery, a gente tem O Cemitério, a gente tem Mr. Mercedes, a gente tem Novembro de 63, It a Coisa, entre todos os outros que eu tenho aqui. Mas vamos deixar aqui um só, O Iluminado. 19ª e penúltima pergunta. Você tem uma HQ? Eu tenho uma HQ. Eu já não sei se ela é uma graphic novel ou é uma HQ. Enfim, eu tenho essa daqui, que é do Neil Gaiman, que se chama Biblioteca Gaiman. Que aqui tem alguns contos, pelo que eu sei, que foram adaptados para quadrinhos dele. Deixa eu mostrar aqui, que é muito bonito, inclusive. A gente tem aqui, só para mostrar um pouquinho das ilustrações, são bem legais, em alguns estilos diferentes. Aqui eu preciso pegar essa HQ para ler. Tem histórias aqui que eu ouvi falar que são muito boas. Deixa eu ver se tem o nome delas aqui. Sim. As Noivas Proibidas do Demônio, Desfigurados da Mansão, Secreta da Noite do Desejo Sinistro. Isso aqui é um só conto. Tem outro aqui, Criaturas da Noite, outro Mistérios Divinos, entre outros. Bem bonita essa HQ. Então, fica aí como resposta a essa pergunta. E a 20ª pergunta e última dessa tag. Você tem um livro escrito por 2 ou mais autores? Tenho também, eu vou mostrar aqui como um exemplo, a Pequena Caixa de Gwendy, que é escrita tanto por Stephen King quanto Richard Chizmar. Então, é um livro que foi escrito por 2 autores. Esse livro aqui é uma trilogia, tem mais 2 livros depois desse aqui. Eu só li esse por enquanto. Então, é uma história bem legal também, mas que é escrita então por esses 2 autores. E essa foi a tag. Você tem esse livro. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui anotado embaixo para vocês todas essas tags. Quem quiser responder, fique à vontade. Espero que tenham gostado do vídeo. Aproveita então para deixar o seu like, se inscreve aqui no canal e a gente se vê numa próxima. Até mais!